Atenção para o top de 5 segundos. Olá, boa tarde! Tudo sobre o sensacional clássico do Maracanã neste final de semana. Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, jogão de bola de arrepiar. Mais uma derrota do Flamengo, é a terceira seguida. O Flamengo vai muito mal. Você vai curtir também a chegada da delegação do Flamengo aqui, jogadores hostilizados. A diretoria também, o Botafogo que não para de vencer, o Botafogo fez mais uma vítima no Campeonato Brasileiro, está invicto há mais de 13 jogos. Tudo isso você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, com os comentários abalizados do Rodrigo Nascimento, com as reportagens do Marcos Salles e também com o nosso querido Sebastião Paz, que vai dar o recado para você. O Momento do Esporte está começando. A nova TV Gospel que chegou para ficar na sua Smart TV, também no celular, em rede nacional e internacional, pra família cristã, pra família em geral. TV Ondas Play no conforto do seu lar, TV Ondas Play pra onde quiser levar. Espalha pra geral, que é só baixar. Espalha pra geral, é fácil de acessar. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play nos principais aplicativos da sua Smart TV. Programação gratuita e on demand. Acesse nosso portal e saiba mais. www.tvondasplay.com.br. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha há muito tempo. No Momento do Esporte, são 35 anos no ar. Não é brincadeira não, foram 18 anos lá na CNT, mais 5 na Record, 5 na Bandeirantes, depois 4 anos na TV Caracol, nos países sul-americanos, e agora eu estou aqui, de volta ao Brasil, fazendo aquilo que eu gosto, aqui na TV Ondas Play, porque aqui você vê o que você quer ver. O Momento do Esporte está começando com muitas notícias, muitas informações, a chegada do Flamengo e tudo mais, a vitória do Botafogo. Antes, porém, eu quero a presença dele, apresentar o meu comentarista, o técnico comentarista técnico, Rodrigo Nascimento. Vem pra cá, Rodrigo! A mão esquerda que é a mão do coração. Beleza? Tranquilo? Boa tarde. Isso é pra mim? Boa tarde, tá bom. queridos telespectadores. Com muita pesar, né? O Flamengo não tá ganhando ninguém, mas o Botafogo tá representando aí. Eu sabia que você ia falar isso. O Botafogo tá representando bem aí os times cariocas. Bom, antes de chamar o Marquinho, eu quero lembrar para vocês o seguinte. Quero lembrar um negócio muito importante. Quero fazer um agradecimento ao Elcio e da Maricá Sonorização. Qualidade para o seu evento. Olha, se você tem qualquer tipo de evento, ligue agora, ligue. Não fique aí perdendo tempo, né? Chamando essas pessoas que não têm qualidade. Você liga agora, 021 99918 4720. 99918 4720. Elcio, a melhor sonorização de Maricá, Pessar, do Rio de Janeiro e do Brasil. Venha pra cá! Meu repórter Marcos Salles. E aí, Marquinhos? Boa tarde, Napoleão. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Nada interessante, hein? É, rapaz. Nada interessante. Bota Interessante pro nisso. Vasco, Botafogo. Pra vocês aí, né? Errei os meu placares, eu errei os placares, mas... Sangue de Jesus tem poder. Pois é, rapaz. Agora eu vou te contar uma coisa, mas tem coisas que até Papai do Céu duvida. Eu tô tranquilo no meu lar, descansando, né? Final de semana, que eu mandei a nossa equipe pro Maracanã. Eis que de repente, não mais que de repente, meu telefone toca. Eu olhei, Rodrigo Nascimento, aí, acertei! O Raul fez o gol, pulando de alegria. Nunca vi o rubro-negro ser vascaíno, nunca vi. Primeira vez. Mas Secando alegria de Fluminense. pobre dura pouco. E olha que o Vasco deu sorte, porque... Quase deu certo, hein? Né, foi amassado lá o restante do tempo e se não fosse o Léo Jardim, as flores todas tinham ido pro brejo. Pois é, com o bezerro e tudo.
Bom, vamos começar então o programa falando do Campeonato Brasileiro, dos resultados dos jogos deste final de semana. Tivemos resultados importantes que os meninos aqui vão analisar, né, se pintou alguma zebra no entender deles. Começando no sábado com o Cruzeiro vencendo o Santos por 2-1. Eu vi esse jogo foi... Vi parte do jogo. Não é brincadeira não. O Cruzeiro vem jogando muito bem. Cruzeiro correu barbaridade. O Fluminense empatou com o Vasco no Maracanã, em 1-1. No domingo tivemos o América perdendo em casa, rapaz. Perdeu de virada. O Cuiabá, o gol do Cuiabá, saiu aos 47. Eu assisti esse jogo aí, incrível que o goleiro foi expulso e foi o jogador de linha, justo na falta do segundo gol. Aí não pois cara. E o São Paulo venceu o Internacional, 2-0. Olha aí o Dorival aí. Olha o Dorival. Olha o Dorival aí. A torcida do Flamengo já tá com saudade do Dorival, né? O Atlético Paranaense venceu o Flamengo, mais uma derrota do Flamengo, 2-1. O Bahia meteu 3-1 no Curitiba. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro e esse jogo me surpreendeu porque o Luiz Castro entrou com o time alternativo, né? Cinco jogadores que não eram os titulares. Incrível, cara. O Botafogo tá voando baixo, rapaz. Fala mal agora do Matheus Nascimento, fala que é teu parente, que é teu sobrinho. Tivemos também o Goiás sendo goleado em casa por 5-0. Olha, esse jogo foi mentiroso, hein? Tava 1-0, gol do Arthur, jogo difícil, Goiás perdendo o gol, a bola não entrava e foi um jogador do Goiás expulso. Eu tenho um protesto pra fazer nesse jogo aí. O pessoal seca, tá falando, Gabigol tá 11 jogos sem fazer gol. O Dudu tá 23 partidas sem fazer um gol, fez um gol aí de sorte nesse jogo aí. A bola bateu no travessão, bateu em cima da linha, bateu um pouquinho pra dentro. Aí ninguém fala nada. Agora do Gabigol, o nego senta o sarrafo. Mas... Fale mal, mas fale do Gabigol, né, cara? Simplesmente o maior artilheiro da Libertadores de todos os tempos. Então, tem que falar. Só falam mal de quem dá ibope, né? Quem dá ibope. Ninguém fala mal. Tu vê se algum juiz se preocupa com algum Mussunda em campo. Só vai se preocupar com o Gabigol, porque dando um amarelo pro Gabigol, ele tá aparecendo pro mundo todo, né? Então o Gabigol já recebeu o terceiro amarelo já. Tá fora do jogo contra o Goiás. Bom, aí tivemos o Grêmio. Outro resultado surpreendente, cara. O Grêmio empatando em casa com o Bragantino. O Grêmio tava ganhando o jogo, ganhando bem e acabou cedendo o empate. Foi um jogo de viradas e reviradas, né? Porque o Bragantino começou vencendo. Aí depois o Grêmio empatou, virou para 2-1. E depois o Bragantino empatou, eles fizeram o 3-2 e aí no finalzinho o Bragantino foi e empatou. O Grêmio vive alguns momentos meio turbulentos, questão de vestiário, né? Questão de grupo. O Renato tem autonomia para barrar quem ele quiser, botar o jogador que ele quiser. Recentemente teve aquela briga do goleiro lá que foi barrado, né? Que teve aquele discussionário. Eu acredito que isso ainda esteja refletindo alguma coisa dentro de campo ainda. Cara, quer que eu te fale a verdade? Estou aqui pegando a minha colinha aqui. Tá ruim de abrir, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir abrir. Tu quer que eu te fale a verdade, meu irmão? A verdade, nu e cru, é a seguinte. O problema maior desse goleiro chama-se empresário. O contrato do atleta estava terminando. O empresário entrou na parada para conseguir um aumento de 200%. A diretoria do Grêmio achou que não era o momento certo, né? Tem bons empresários, tem excelentes empresários, mas tem aqueles caras que estão começando. A gente vive disso há muito tempo, né, Rodrigo? Pô, a gente tem empresário que pega o jogador, cara, ele pega a vida dele, e quer fazer a independência financeira dele no primeiro contrato. Pô, não é por aí, né, Marquinhos? Com certeza não. Já houve a história, inclusive, de um atleta que o pai dele era um empresário e acabou arruinando a carreira do jogador por causa disso, por causa de ganância, né? Orgulho grande. A gente conhece muito bem isso. Bom, complementando a quarta rodada, nós teremos hoje o jogo às 20 horas, um jogão de bola, hein? Na Neoquímica, Corinthians e Fortaleza. Fortaleza tá voando baixo, né? Agora vencer lá na Neoquímica aí já é outro departamento. Né? Vou ter que torcer pro Fortaleza hoje, né? Porque foi bem lembrado. Bem lembrado. Tem que torcer pro Fortaleza. Se o Corinthians não ganha, se o Corinthians ganhar hoje, o Flamengo entra na zona de rebaixamento, empurra o Flamengo para a zona de rebaixamento. Que vergonha, hein, cara? Que vergonha. Tá vendo aí? Meu irmão, Mexe agora com o Vasco? Não, por isso que ele não quer mais apostar Coca-Cola. Nada, vou apostar Coca-Cola. Ele tava esvaziando a geladeira, rapaz. Coca-Cola, tudo do Joãozinho, filho dele. Meu Deus do céu. Bom, tocando o barco à frente aqui, eu queria saber de vocês aí, se tem alguma zebra aí. Eu acho que esse jogo do Grêmio foi uma zebra, cara. O Bragantino não via bem, não.
Mas o Bragantino, na minha opinião, é um time que mantém sempre o mesmo padrão, né? Eles é um time de empresários, como o time de staff, né? Um dos primeiros? Um dos primeiros. Sim. E eles investem sempre na garotada para tentar fazer jogador e vender nas janelas. E vem um time jovem, um time que não desiste, um time que corre o tempo todo, um time que batalha. Vai ficar sempre ali, no meu ver, no meio da tabela, ali dando trabalho aí para quem não acha que o Bragantino não é um jogo normal. Não é um jogo que o pessoal corre com vontade, todo mundo tá querendo vencer ali, tá querendo sair do Bragantino e ir para um grande clube. E encontra essa pedreira aí. Ô Marquinhos, mais um jogo desta quarta rodada que mereça destaque para você? Olha, não vai falar do Flamengo não, pelo amor de Deus. Eu acho aí o seguinte, muito se achou, até conversamos sobre isso na própria, no Quem é Quem, achando que de repente poderia ser uma zebra o Goiás. Que momentaneamente... E seria uma zebra porque estava jogando muito bem. Até o lance da expulsão, vinha jogando bem. Estava perdendo 1-0, mas até então, até a expulsão, tinha perdido algumas oportunidades de empatar o jogo. Aí, a partir do momento que ficou com um jogador a menos, o Palmeiras acabou deslanchando e dando uma goleada aqui dentro. Vou pedir agora o quadro do Sebastião Paz, ele dando recado. Hoje não está florido, como o William sempre faz, ilustrando o noticiário, mas eu prometo a você, meu amigo telespectador, que no próximo Sebastião Paz dá o recado, você vai ter totalmente enxertado de notícias, com imagens e tal. Vem aí então, Sebastião Paz, dá o recado. Boa tarde, Napoleão. Boa tarde, amigas e amigos do programa Momento do Esporte. A gente começa o nosso recado de hoje informando que o atacante Marquinhos está convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20 este ano na Argentina. Revelado pelo São Paulo, Marquinhos é atleta do Arsenal da Inglaterra, estava emprestado ao Norwich. O jogador do Arsenal entra no lugar de Pedrinho do Corinthians. O clube paulista solicitou a desconvocação do atleta para o Mundial Sub-20 porque não vive um bom momento atualmente no Brasileirão. A gente já noticiou aqui que o zagueiro Jean do Curitiba também foi convocado para o lugar de Kaique Fernandes do Almeria. E o centroavante Tiquinho Soares do Botafogo é o primeiro craque do mês do Brasileirão de 2023. Com 3 gols e 2 assistências em 3 jogos, o camisa 9 foi eleito pelos jornalistas convidados o melhor jogador do mês de abril do Brasileirão, isto após um mês de campeonato. E para encerrar, mais uma homenagem ao nosso grande rei Pelé, que ganhou mais uma homenagem, além da homenagem de 1 minuto de silêncio em todos os inícios de todas as partidas do Brasileirão de 2023. O Santos inaugurou na última sexta-feira o espaço Sala do Trono, que é um trono com a coroa em alusão ao maior jogador de todos os tempos no Memorial de Conquistas do clube, que fica, lógico, na cidade de Santos. O evento contou com as presenças do ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, e os companheiros da época de clube, como Pepe Lima, Mengalvio, Manuel Maria e Abel. Por hoje, a gente fica por aqui. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Valeu demais. Obrigado, Sebastião Paz, sempre atualizando os telespectadores. Rapaz, eu vou te contar, só falou em nome de fera aí. Não é da tua época, não, nem da tua, mas olha só, Manuel Maria, Mengalvio, só fera, meu irmão. Pelo amor de Deus, né? Tempo que o futebol dava gosto de ver, né? Se sentar na frente da televisão, de você ir aos campos, né? O Marquinhos não era nem nascido nessa época, não. Não era não. Olha aqui, já a gente vai falar do Clube do Seu Coração, mas antes, porém, eu quero mais uma vez agradecer do fundo do coração, né, o nosso querido Elcio, né, da Elcio de Maricá, sonorização, né, sonorização de qualidade. Então fique aí perdendo tempo, ligando, procurando. A dica é essa, meu irmão. Quer fazer uma graça, né, quer fazer um evento, liga para esse telefone que eu vou te dar agora. Presta atenção. 21, que é o código, 99918-4720. 99918-4720. Ligue, procura o Elcio. Diga que assistiu aqui na TV Ondas Play, assistiu o Momento do Esporte. Além de você ter o atendimento VIP, que é habitual dele, ainda vai ter aquele desconto. Se você chorar, é claro. Se chorar, quem não chora não mama, né? Exatamente. Muito assim diz o ditado. Olha, em vez de falar no Clube do Seu Coração, e eu começo falando, sabe de quem?
Sabe de quem? Do Machão da Gama, o gigante da colina. Bota o escudo do Vasco aí, William. Dessa vez, agora é de cara. O escudo do Vasco, o hino. Aí. Gostou? Gostou do hino do Vasco? Claro, tem que gostar sempre. É, rapaz, Sempre. pelo amor de Deus. O Vasco empatou no sábado com o Fluminense no Maracanã, casa cheia, uma festa linda, maravilhosa. A gente esteve lá, o Marquinhos foi lá em loco para acompanhar, né, o empate do Vasco. O Vasco saiu na frente, depois cedeu o empate, mas quem vai falar isso aí com detalhes, inclusive com as imagens já dos melhores momentos, é ele, Marcos Salles. Marquinhos, fala aí do Vasco, foi justo o empate? Olha, o Vasco conseguiu, no primeiro tempo, momentaneamente surpreender novamente o Fluminense, assim como fez no jogo do Campeonato Carioca. Mas o Vasco faz sempre, nessas primeiras rodadas, o Vasco sempre consegue fazer um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo do Sai da Vasco... frente, né? Exatamente. Pode botar o Williams, mas no no segundo tempo o time acaba recuando demais, acaba deixando de querer vencer, de querer criar gols. E ó, com menos de 1 minuto e 56 segundos de jogo... Erro do Fernando Henrique, do Fábio, né? perdão. O Alex Teixeira interceptou o passe ali, rolou pro Pedro Raul e com gol vazio só empurrou pro fundo das redes. E assim, com menos de 1 minuto, o Vasco já estava vencendo o clássico por 1-0. Esse aí até tu faria ou não? O passe foi na cara do gol, é só se eu não fizer isso aí também, não foi não. Gol vazio. Esse até eu faria isso aí. Pô, o cara rolou. Gol vazio, não tem como. Só que é aquele detalhe, o Vasco faz o gol e depois recua muito, né? Passa a marcar o adversário muito próximo da tua área. E aí começou a sofrer essa pressão do Fluminense. Já teve o chute ali do lateral esquerdo, a batida de falta do Arias com perigo, né? Ó, o Vasco teve essa chance com o Peck, mas ele, como ele adiantou muita bola, a bola sobrou na perna direita. Ele é canhoto, mesmo assim ele tentou o chute e acertou ali a rede pelo lado de fora. Mas cobrança por cima do gol. E no primeiro tempo, o Fluminense, né, já começou a mostrar que queria constantemente o time do Vasco. E aí, ó, fica todo mundo atrás da linha da bola, marcando ali muito próximo à área do Vasco, e o Vasco quase não saía nos contra-ataques, ó. Desde então, a gente conseguiu ver aquela do Peck, novamente o Peck dando uma arrancada ali pelo lado direito, ele passa por 2 marcadores, ó, vai na linha de fundo, quando ele faz o cruzamento, já no segundo tempo, tá? A bola bate na trave e o Alex Teixeira não esperava. Pecado de bola. Pecado de bola. Se assustou com a bola, né? A bola bateu nele ali, saiu pela linha de fundo, ele praticamente do lado do gol. E aí no segundo tempo foi esse massacre aí, ó. Só deu ataque contra a defesa a todo instante, até que o Arias conseguiu ver o Cano lá do outro lado. E o Cano, meu amigo, essa bola tem que ter muita confiança para acertar esse chute aí, né? Ele acertou. E o Lima apareceu de surpresa, né? O Léo Jardim fez a defesa, o Léo Jardim destaque no time do Vasco, sempre fazendo boas defesas. Fez uma defesa difícil, mas aí a zaga não marcou e o Lima empatou o jogo. A partir daí só deu o Fluminense. O Vasco teve 2 chances aí depois que o Barbieri trocou, colocou 2 jogadores de velocidade. Um deles era o Ignaldo e o outro o Figueiredo e o Rian Cruz. O Figueiredo e o Ignaldo até deram um certo resultado, mas o Juan Cruz não deu. E aí o Fluminense continua aí, ó, pressionado. E pode ver que o Léo Jardim foi fazendo defesa no chute do Marcelo, do Cano, né? Ó, do Nino, todo mundo aí testando o goleiro foi salvando aí a pele do Vasco, porque se ele não faz as defesas, olha essa cabeçada do Ganso, se ele não faz as defesas que ele conseguiu fazer no jogo, seria uma goleada. Eu vi essa bola entrando também. Eu vi essa bola entrando, irmão. Pelo amor de Deus. Ainda vai aparecer o chute do Nino aí, que foi uma bomba, né? Teve esse lance do Aguinaldo, ó, que passou perto também, ó. Tirou tinta da trave e também teve um chute já nos acréscimos. E depois aí tem... não apareceu. Não apareceu. Ele falou, mostramos muito o ataque do Fluminense, senão a torcida do Fluminense vai achar que só o Fluminense que jogou. Não, exatamente, mas se você... Valeu, William. Parabéns pela sua atitude. Valeu demais. 7 defesas difíceis do goleiro do Vasco. Análise agora, eu quero saber dele, que é treinador de futebol, vive lá dentro das 4 linhas, orientando seus atletas, suas atletas. Por que o Vasco vem jogando assim, meu querido? Fala aí pra galera vascaína que ligaram muito pra mim. Pede pro Rodrigo analisar lá. Por que a gente sai na frente e cede o empate? O Vasco não consegue segurar resultado, Rodrigo. O Vasco ele vem com a proposta que ele voltou, né, fazer jogar esse mesmo esquema tático,
Deu certo contra o Atlético Mineiro, deu certo contra o Palmeiras, não deu certo contra o Bahia, porque o Vasco não sabe jogar com a posse de bola. O Vasco, ele me lembra o Flamengo do Luxemburgo, logo assim que o presidente do Flamengo falou assim, a gente não tem dinheiro, tem que formar um time para permanecer e jogar por uma bola. Do professor? Do professor, estreia hoje? O professor Luxemburgo falava assim, o Flamengo joga hoje, então dessa mesma forma, o Vasco, ele joga por uma bola, ele sabe suportar, o Vasco joga com um esquema com 3 volantes para marcação, e como tem 2 atacantes muito, que é o pé e o Alex Teixeira pela esquerda, são 2 jovens, o Peck com 22 anos, até o Alex Teixeira não é tão jovem assim, mas de bastante velocidade, tentando matar o jogo ali. Ele jogou com a sua linha apostada, uma linha de 5, depois uma linha com 4 jogadores e somente o Pedro Raul foi dessa linha para poder fazer ali a marcação entre os volantes. Como a gente viu no Campeonato Carioca, né, o treinador do Vasco ele conseguiu, de uma certa forma, identificar que um dos lances de saída de bola ele poderia roubar essa bola, fez assim da mesma forma no Carioca e fez também no Brasileiro. E joga por isso, joga bem postadinho, marcando os seus adversários na linha atrás do meio campo e saindo no contra-ataque. O Vasco tem apostado nisso. E contra os grandes, né, contra o Fluminense deu certo, contra o Atlético Mineiro na sua estreia no Campeonato Brasileiro deu certo, e contra também o Coisa deu certo, o Palmeiras deu certo. Olha aqui, pergunta do Ivan, lá de Itaipuaçu, todos os dias assiste o programa, ele perguntou o seguinte, essa situação do Fluminense, do Fernando Diniz, que não é de hoje, de ficar tocando ali atrás, já tomou o gol, e já perigou em outras oportunidades. Você acha que isso vai até quando? Nós já vimos contra a equipe tanto a do Vasco da Gama e alguns times brasileiros, e principalmente o River Plate, ele já conseguiu neutralizar essa jogada do Fernando Diniz, de ter só a maioria, né, de posse de bola de um certo local do campo, para tentar inverter o jogo para o outro lado. O Vasco ontem marcou isso, congestionou bastante. Teve um jogo até que a gente estava falando aqui o Pumita não tem ido muito pro jogo. A gente viu muito isso ontem, né? Enquanto o Palmeiras teve esse vacilo do Dudu pegar uma bola e lançar na área, e o Vasco sofreu um gol de empate. Aliás, tô falando em Pumita, no jogo do Clássico, pra mim foi a pior atuação do outro lado, do Piton. Piton pra mim foi a negação. Piton não apoiou, errou tudo que tinha que fazer. Realmente foi um fator que inclusive contribuiu para o crescimento do Arias por ali. Talvez até seja a orientação do Peri, por causa do Arias, que cai muito por ali, né? Isso que eu ia falar agora. E o Fluminense perdeu o Samuel Xavier, cara. Eles têm 2 jogadores enfiados ali, que é o Arias de um lado e tem o Keno, que joga sempre enfiado ali, e centralizado o Cano. Então, sabendo disso, os laterais vão ficar ali. Você viu o tempo todo ali, a gente viu o Alex Teixeira sempre ajudando ali o lateral esquerdo. E o Peck do outro lado ajudando o Puma. E sabendo que eles concentram muito o jogador para ter a superioridade numérica nas laterais do campo, o treinador Barbieri não deixou que os laterais subissem com tanto ênfase igual aos outros jogos. Vamos ver então se o Barbieri concorda ou não com a sua análise. Roda aí a coletiva do Barbieri, meu querido William. A gente tentou corrigir isso no segundo tempo e acabou tomando um gol numa situação que a gente falou, que trabalhou, mas enfim, que acontece. E eu acho que a gente vinha perdendo um pouco de força no segundo tempo, tomou o gol. Depois, com as trocas, a gente até teve mais oportunidades para fazer um gol do que até no primeiro tempo, explorando o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer, da forma que eles se atiram. E eu acho que é um ponto ganho para o Vasco, assim como é um ponto ganho para o Fluminense também. Eu acho que eles conquistaram um ponto e a gente também conquistou um ponto. É um adversário que é candidato a título, assim como alguns outros que a gente já enfrentou nesse início, um início muito difícil. Mais um campeão estadual que a gente enfrentamos 4 campeões estaduais nas 4 primeiras rodadas. E é isso, acho que é um ponto importante que a gente soma. Ele concordou com o que você falou. Ele fez a correção, né? Tomou o gol, né, fez a correção ali de marcação. Creio que os jogadores do Vasco devem ter sentido um pouquinho, cansou um pouquinho. Ele consegue colocar o jogador ali. Mas eu sinto falta ainda de um organizador no meio campo do Vasco. Eu sinto falta daquele cara que bota a bola no chão. E na hora Benítez, que está no América,
de Minas estivesse no Vasco hoje, o Verdade. Pedro Raul ia se cansar de fazer É gol. verdade, né? sim. É um jogador Benítez é o poderia cara se que encaixar deixa... muito bem ali. Poxa, ele tem muita habilidade, ele realmente está fazendo diferença na Nova Sim, América, sim. né? É um jogador que o Vasco deveria repatriar, Necessita né? de um jogador ali que De faça qualidade essa para bola. fazer a bola chegar com qualidade lá no ataque. Bom, o Pedro Raul finalmente desencabulou, né? Fez o golzinho dele, mas esse também até eu faria, até a vovó Filó. Olha só, olha. Tô brincando, é claro. Não, foi um gol de quem... de artilheiro, o cara que tá ali, né? Pra isso, né? Ele Tava tá ali pra isso. bem colocado para colocar a bola dentro. E ele vai falar aqui para os amigos da TV 1 das Play, Momento do Esporte, em relação a essa oportunidade. É um jogo acirrado, toda a disputa está sendo bem duelada, clássico, né? A gente sabia que a equipe deles tem essa característica e a gente sabia também que poderia tirar vantagem da própria característica deles, se a gente pressionasse lá na frente. A gente conseguiu encaixar uma pressão forte ali, roubar a bola, fui feliz de fazer o gol, mas nada ganho ainda. É um jogo, como eu falei, bem disputado. Vamos ver o que o Maurício vai falar, voltar para o segundo tempo mais ligado e segue 3 pontos. Isso era a pretensão dele, né? Isso foi no intervalo do jogo e nós chegamos lá junto, né? Aquele monte, eu não sei nem como é que conseguiu. Daquele jeitinho, né? Daquele jeitinho brasileiro, né? E agora quem vai falar, para análise mais tranquila do Rodrigo e também com as considerações do Marcos Salles, é, na minha opinião, o melhor jogador do Vasco, talvez um dos melhores do Campeonato Brasileiro, Gabriel Peck, monstro em campo. Fala, Peck! O professor, ele passou uma estratégia, a gente sabe que eles gostam bastante de trabalhar a bola e eles arriscam bastante, então o nosso gol foi de uma pressão que a gente fez no treino, que a gente sabe que a gente tem que pressionar para tentar roubar ali perto do gol deles, e a gente foi muito feliz e acabamos fazendo o gol. E claro, contra eles a gente sabe que exige muito fisicamente, porque eles são um time que gostam de ficar com a bola, gostam de balançar de um lado para o outro, mas a gente fez um bom trabalho, fizemos aquilo que o professor pediu e estava de estratégia e graças a Deus saímos com o empate aí, podendo sair com a vitória. Rodrigo, você concorda que o Gabriel Peck é hoje o melhor jogador do Rio de Janeiro e talvez um dos melhores do Brasil? Concordo sim. Tem sido um jogador de muito desafogo pro Vasco da Gama. Quando a pressão tá grande ali, eles procuram ele. Ele tem quebrado, ajudado a quebrar as linhas. Ontem no jogo contra o Fluminense, no sábado contra o jogo Fluminense, nós vimos isso. É uma jogada com... O Fluminense vai pagar esse preço também, de ter alguns jogadores experientes, né? De mais de 30 e poucos anos, no caso do Felipe Melo. Ele ontem no desafogo ali, ele conseguiu ganhar uma bola na frente do Felipe Melo, chegar na cara do gol. Então, um jogador que tem se doado muito, tem treinado muito, né? Tem aqui que acompanha os treinos do Vasco da Gama aí. E é um dos jogadores que não, como a gente costuma falar no futebol, ele não dá aquele migué. É um jogador que dá 100% de entrega. Ele tá afim de ser o destaque do Campeonato Brasileiro. Ele tem isso como propósito na vida Pra dele. mim, eu sei que eles vão passar pra gente, né, Marquinhos? Sempre no final do ano eles passam para nós darmos as nossas opiniões sobre craque, sobre revelação. Pra mim, disparado já é revelação. Com certeza. Pode ser futuramente até o craque do campeonato. Mas pra mim já é a revelação. Sim. E eu também destaco também o Léo, né? O Léo, os dois Léos, né? O Léo Jardim e o Léo Zagueiro tem jogado muito também no O Vasco. zagueiro monstro, né, cara? Muita Tá coisa. jogando demais. E é um né? líder, né? Aquela braçadeira fez bem pra ele, né? É um líder. Uma grande contratação. Finaliza então aí o noticiário do Vasco, Marquinhos. Então, o Vasco agora... Atualiza a torcida vascaína aí. O Vasco tem um compromisso agora no meio de semana, Quinta-feira, vai jogar fora de casa. Libertadores? Não. Não. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira? Isso aqui é um programa sério. Cuidado que se o Corinthians ganhar hoje, tu já sabe o que vai acontecer. Não, e pior é o seguinte, rapaz, eu vou falar aqui pra você, que ninguém nos ouça, mas todo mundo nos ouvindo e também nos assistindo. Tem um chefe de torcida do Vasco lá que falou comigo, fala pra aquele Rodrigo, e quando ele vir o Maracanã, ele vai ter um... Você bem recebido. Não espanta não. Ele vai com o William. O William é forte. Ele é o segurança. O levador de segurança. Tá certo. Então o Vasco, na quinta-feira, vai ao Couto Pereira, vai enfrentar o Curitiba. E jogo 19 horas. Curitiba que ainda não ganhou, né? Ainda não ganhou, então o Vasco tem pela frente um jogo diferente, né? É o primeiro jogo que ele vai pegar uma equipe que não foi campeã. Mas o Curitiba, com todo o respeito que eu tenho lá, o nosso povo lá no Paraná, o Curitiba, pô, pelo amor de Deus, cara.
time é muito fraco, o time do Curitiba. E mais, o Vasco sempre dá sorte. Lembra que foi campeão da Copa do Brasil lá em cima do Curitiba? É verdade, mas... Eu não esqueço não, meu irmão. É verdade, mas agora vai pegar um jogo, vai ter que propor o jogo. E quando o Vasco, quando tem que propor o jogo, tá tendo dificuldade. Marquinhos, tu já tá dando desculpa. Não, desculpa não, tô só falando a realidade. Tá vendo o que ele tá falando? Isso é desculpa pro programa de sexta-feira. Não, porque, Napoleão, olha só. Já pode dar o resultado? O cara já quer, Mas fala, termina, Marquinhos, por favor. Não, é porque o que acontece? Você lembra que o Corinthians foi campeão brasileiro, se eu não me engano, com o Tite como técnico, que o Corinthians jogava por uma bola? Era. A maioria dos jogos o Corinthians ganhou de 1x0, 2x1, 1x0, então foi campeão. Aquele Roger Machado, quando foi técnico do Fluminense, ele também, o esquema dele era esse. Entendeu? Ele, nós sabemos sofrer, meu irmão, mas o torcedor não sabe sofrer, não. O torcedor morre no coração. É o que mais sofre. Bom, saindo do Vasco, então, vamos agora falar do adversário do Vasco, né? O Fluminense, que conseguiu o empate, estava perdendo de 1x0, acabou acabou conseguindo o empate através do Lima. Enquanto o William repete aí os melhores momentos, o Marquinhos fala do Fluminense, dos compromissos do Fluminense. Então, Marquinhos. o Fluminense acabou sendo surpreendido, né, por um erro que há muito tempo não acontecia. Na saída de bola, o Fábio tentou sair jogando, acabou errando o passe, foi interceptado pelo Alex Teixeira e deu o passe para o Pedro Raul. E o Pedro Raul fez o gol com menos de um minuto, né? Então, você tomar um gol com menos de um minuto de jogo... Eu acho que ele pensava que estava jogando no Vasco ainda, que ele deu um passe tão certo jogando no Vasco. Mas olha, eu vou entrar aqui nesse papo de vocês dois aqui, enquanto o torcedor, o telespectador está vendo essas imagens lindas aí da TV Ondas Play. Eu vou falar agora para vocês, sinceramente, o Vasco fez um gol muito cedo. Lembra do jogo Flamengo e Botafogo? O Flamengo fez um gol... Não tinha nem um minuto de jogo ainda, sim, né? Sim. O Matheus Gonçalves. Isso. E o Flamengo segurou a peteca, né? E conseguiu a vitória. Mas o que acontece? O time do Vasco hoje é um time mais jovem que tem no Campeonato Brasileiro. Então é um time inexperiente. Então fazer um gol muito cedo, às vezes, pro Vasco não é muito bom. Por quê? Primeiro que depois o time baixa muitas linhas para poder fazer a marcação. Olha que arrancada do PEC. Acaba fazendo a marcação muito perto do seu gol. E fazer esse tipo de marcação com o time do Fluminense é pedir para tomar gol. E o Vasco só não tomou uma goleada porque o Léo Jardim estava inspirado. O Léo Jardim pegou muito. Agora, quem eu acho que jogou bem abaixo do que o torcedor tricolor já está acostumado a ver foi o Cano. O Cano chutou 3 ou 4 bolas pro gol só, mas a bola chegando no pé dele, meu amigo, é finalização certa. O gol, inclusive, surgiu da uma pancada que ele deu de bate pronto. E é difícil bater, a gente que já rolou uma bolinha, né, Rodrigo? Você que já rolou, mas muito difícil bater daquele jeito. Lembra que a gente vinha falando aqui sobre o decorrer do campeonato, a marcação em cima dos jogadores que mais. Então, tenho certeza que o Barbieri deve ter falado assim, ó, atenção mais do Cano e atenção no Ganso. O Ganso não foi tão destaque nessa partida. Não foi brilhante, porque não foi brilhante. O Vasco conseguiu anular o Ganso ali em determinado setor do campo. O próprio Marcelo, que é o gênio, próprio Marcelo não rendeu daquilo que a gente espera que ele venha a render, né? Sim, tanto que ele acabou saindo no jogo. Só que é aquele detalhe importante. Nem sempre os caras do Fluminense vão estar inspirados como eles estavam, por exemplo, o gol do Lima aí. O gol do Lima aí, tá vendo? O Lima, que por exemplo está substituindo é o terceiro gol dele, né? Exatamente, só que no primeiro tempo ele não vinha fazendo uma boa partida. Sim. No segundo tempo, com uma mudança que o Diniz fez, jogando ele mais pro lado esquerdo, ele começou a aparecer mais no jogo. Uma mudança fundamental, né? Mudou a cara do jogo. Ele puxou o Arias pra cá e jogou o Lima lá pro outro lado. E aí, ó, foi um massacre, né? Uma bola atrás da outra e o Léo Jardim, o pessoal deve depois ter pegado parte do bicho e dado pro Léo Jardim, porque o Léo Jardim salvou o Vasco de tomar a goleada. Mas aquele saudoso ali que tem aquele recado, né? Time pequeno ele não paga bicho. Tem isso também. Nós botamos aqui, rapaz, no nosso programa e daqui a pouco já apareceu na Globo, apareceu no... Pelo amor de Deus, por isso que eu falo. Eu criei o Momento do Esporte há 35 anos atrás, lá na CNT, né? E agora já começa a pensar no jogo de uma semana aí contra a equipe do Cruzeiro. Jogando fora, jogo contra é difícil. É um pouco formiga. Mas o Fluminense dá sorte contra o Cruzeiro. O Cruzeiro fez aquele estardalhaço todo, né, no último jogo e que venceu, mas contra o Fluminense a história vai ser diferente. Apesar de que o Fábio conhece cada palmo daquele chão. É verdade, sim. Eu acho que vai ser a reabertura do Mineirão. Reabertura. Vai ser uma grande festa, a torcida do Cruzeiro está vai lotar, acontecendo. já tem muitos ingressos vendidos.
Queria que você fizesse uma análise rápida do comportamento do time do Fluminense contra o Vasco e já também, daqui a pouco eu vou chamar o Fernando Diniz, né? Também para bater um papo aqui com a gente, para falar na coletiva aí o que aconteceu. Me fala aí desse jogo. Esse jogo eu senti assim fiquei preocupado com a questão dos jogadores mais velhos, no caso do Marcelo e do Felipe Melo. Que é o lado esquerdo ali, né? O Diniz demorou muito para corrigir essa parte ali da marcação ali sobre o lado dele, né? Teve o Peck ganhando essa bola ali. Depois ele pegou o volante e colocou para fazer essa cobertura junto com o Felipe Melo. Senti falta também de o Fluminense, às vezes o Diniz insiste muito nesse esquema tático dele, né, de povoar as laterais, povoar o lado do campo para poder trabalhar essa bola. E quando o time marca isso, no caso volto a falar, no caso do River Plate fez isso, o Vasco fez isso muito bem, ao meu ver ele tinha que falar assim, olha, não está dando certo, ele tinha que começar a mudar o esquema do Fluminense no decorrer do jogo, para poder ter mais um pouco de posse de bola, mais algumas bolas mais agudas, tentar quebrar. O Flamengo fez isso no primeiro jogo, que ganhou de 2-0. Não ganhou no segundo, deu uma diarreia mental, de repente eles começaram a fazer a marcação e de repente relaxaram, né? No jogo contra o River Plate, ele percebeu que o time estava bem marcado, teve aquele primeiro gol do Ganso e tal. Uma mexida que ele fez com o Ganso, ele trouxe o Ganso pro lado direito para fazer essa bola de pé invertido desse lançamento, trouxe para cá, deu certo. Eu tô sentindo falta ainda do Diniz mexer mais o esquema tático, tirar esse Fluminense também do mesmo tipo de jogada, que daqui um pouco vai ficar impossível virar o jogo ou fazer esse tipo de jogada com alguns times aí, principalmente os times grandes. Você falou do Fernando Diniz, vamos então acompanhar a coletiva do Fernando Diniz após o jogo. Roda o VT aí, meu querido William. Primeiramente, boa noite. Tem um adversário que marcou algumas das nossas características. A gente estava tentando jogar com um pouco mais de superioridade numérica do lado. Eu não achei que o primeiro tempo foi ruim, não. Eu achei que a gente jogou bem melhor no segundo tempo, mas não achei que foi ruim. A gente tem um adversário de um time grande, é um clássico. Eles conseguiram fazer o gol muito cedo e se retraíram muito e estava dificultando para a gente jogar de uma maneira que a gente jogou mais ou menos contra o River. E aquele jeito de jogar hoje não estava funcionando muito bem. No segundo tempo, com as mudanças, um pouco de mudança de peça, a mudança de peça não foi muito determinante. A gente mudou muito o jeito de jogar. Tinha que jogar com um pouco mais espaçado, usando mais amplitude do campo. A gente abriu o Arias e o Lima, e com mais agressividade na bola na parte de trás, conseguimos empurrar o Vasco para trás, e mesmo eles marcando em bloco muito baixo, a gente criou inúmeras situações para fazer o gol. Mas eu não acho que o primeiro tempo foi ruim. Eu acho que o primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado, e o fato do Vasco ter feito o gol antes, eles acabaram ficando mais confortáveis para se defender em bloco muito baixo. Em relação também à prioridade, eu não entendi muito o que você falou da prioridade. O time jogou na terça-feira, tinham 4 dias para preparar o time, e eu não tenho muito de mesclar. Eu achei que naquela ocasião era necessário, eu já tinha falado disso na entrevista passada, naquela ocasião achei que era necessário a gente preservar um pouco mais alguns jogadores pela sequência, pelo jogo em Fortaleza, o campo ser muito ruim, muito duro, o calor, e a gente tinha uma partida contra o River, mais a viagem, a gente chegou de madrugada, a gente correria o risco de ter jogadores importantes sem estar na sua melhor condição para enfrentar o River. Não é o caso de hoje. Hoje a gente jogou dentro da nossa casa, um bom campo, a gente conseguiu preparar bem o time e vamos jogar depois de 4 dias novamente em Minas. Então achei que era o melhor hoje era repetir o time. Meu querido Rodrigo Nascimento, técnico, comentarista técnico, você concorda com parte do que o Fernando Diniz falou? Ele não concordou com a pergunta do repórter de que um no primeiro tempo e o outro no segundo tempo. O Fluminense vem com a proposta, né, de fazer aquele trabalho de bola deles, a meu ver. Ele coloca ali, ele colocou o Lima, né, para fazer aquela saída de escape ali pelo lado direito. Que você já tinha falado aqui Ele tinha que colocar o Lelê. O Lelê dava mais uma profundidade, dá mais uma posse de bola, uma velocidade a maior no ataque. Assim como tem o Keno, né, a mesma característica. Eu acho que melhoraria muito ali. E o Lelê joga bem tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, que ele é um velocista, né, cara? E é um cara também que é bom cabeceador, jogador alto, né? Forte. Ele é um físico avantajado. E que ajuda a quebrar a linha, que ele tem 1 contra 1 muito bom e ajudaria muito mais o Diniz ali do que o próprio Lima.
Mas foi um jogo difícil, um jogo um jogo que você tem que estudar muito, você tem que saber o que você está fazendo em campo. E, ao meu ver, um jogaço, né? Até que o Marquinhos estava bem triste, mandei mensagem pra ele. Rapaz, você faz pouca fé, mano. Quando o Vasco fez o gol, cara, o Marquinhos só não soltou fogos porque ele tava lá dentro do campo. Ali não pode. Marquinhos. Não pode, não. Vai, finaliza aí o noticiário do Fluminense, que depois fazer uma perguntinha só, ainda sobre o Fluminense, com o Rodrigo. Não, então, o Fluminense agora pode jogar contra o Curitiba e tem um desfalque Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, no Mineirão, reabertura do Mineirão, casa cheia, e o Fluminense tem um desfalque do Samuel Xavier, que sentiu... E o Keno, volta ou não? Olha, o Keno está sendo trabalhado para ver se ele volta, mas eu acho que ele não vai voltar. Ou se ele voltar, ele deve voltar no banco. Eu acho até que ele não deveria colocar o Keno. Não, se ele se recuperar a tempo do jogo, que eu acredito que não vai se recuperar, ele deve ficar no banco de reserva. Sabe por que eu digo que ele não deveria colocar o Keno? Porque o Keno jogou muito tempo no Atlético Mineiro, foi ídolo lá do Atlético Mineiro, fez uma temporada espetacular, 2 temporadas, né? E voltar meia bomba, a torcida do Cruzeiro certamente vai pegar. Eu sempre acho isso. Eu sempre acho que o jogador, quando ele volta de contusão, ele não deve entrar de cara. Ele deve ir ganhando minutagem durante os jogos. Estão fazendo lá no Flamengo, né? Exatamente. Com a Arrascaeta, ele já jogou bem, já entrou melhor. É isso mesmo. É esse o processo. Bom, vamos fechar então o noticiário do Fluminense, sabendo aqui, quero saber do meu comentarista o seguinte: o Fluminense vai usar o mesmo esquema contra o Cruzeiro? Você viu atentamente o jogo do Cruzeiro nesse final de semana, né? O Cruzeiro está bem armado, está com uma defesa sólida, os contra-ataques rápidos. O que você espera do Fluminense nesse jogo contra o Cruzeiro? Eu fazia 2 substituições logo de cara. Tiraria o Felipe Melo, que ao meu ver, o time do Cruzeiro tem jogadores rápidos. Jogadores muito entrosados ali, estão entrando desde o ano passado, jogadores que fazem a triangulação muito rápida ali, quebra essa última linha muito rápido. Eu tiraria, na verdade, 3. Tiraria o Marcelo, tiraria o Felipe Melo, por questão de idade deles, e colocaria ele só para poder controlar o jogo no finalzinho do segundo tempo por ali, e entraria com o Lelê na frente, caso o Keno não possa entrar. Eu não colocaria o Lima, eu colocaria o Lelê para dar essa velocidade e ajudar o Cano lá nesse contra-ataque do Fluminense, nessas bolas de última linha para quebrar a linha do Cruzeiro ali, ainda mais jogando no Mineirão, torcida empurrando, tem que ter um jogador rápido ali para poder chegar junto ao Cano ali e tentar fazer o gol. Muito bem, tá aí então a análise do Rodrigo Nascimento, ele que é treinador, poxa, cara atualizado, né? Lê muito, porque treinador tem que ler também, né, cara? Não é só ver, não é só ir lá para assistir o jogo. O treinador tem que fazer a diferença, né? Por isso que o Fernando Diniz está um pouquinho na frente dos outros, porque é um cara estudioso, né? Sim. É um cara que está sobrando. Para mim, o Fernando Diniz é disparado o melhor treinador do Brasil, né? Se eu tivesse que escolher hoje o treinador para a seleção brasileira, eu escolheria ele, né? Só que a seleção brasileira não vai ter tempo para treinar, para fazer o que ele fez no Fluminense. Esse esquema aí dele já é antigo. Sim, todos os times que ele dirige, esse mesmo esquema ali, saída de bola ali com tranquilidade ali atrás, toque de bola, né, chamando o adversário para puxar o contra-ataque. Esse é o esquema do Fernando Diniz. Bom, saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, que está decepcionando demais a sua massa, né? O Flamengo já tá aí o escudo já, ele vai mudar o hino também, vai botar o hino do Flamengo, senão a torcida do Flamengo me mata, né? Se botar esse escudo aí com outro hino, vão matar a gente, não vão? Vai dar problema. Vai dar problema. Vocês que não vão entrar no Maracanã agora, hein? Bom, vai dar problema sério, vai estar aí já. O hino do clube mais querido do Brasil, né? Talvez maior torcida do mundo, são 42 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O Flamengo que realmente, eu vou aqui, ó, eu como evangélico, o Rodrigo como evangélico, mas eu tenho que usar o linguajar do povão. Vou usar o linguajar. Olha, devem ter colocado um sapo cururu lá no nível do urubu, porque, cara, nunca vi uma fase igual a essa, né? Segundo o Renato Gaúcho, esse time do Flamengo tá com praga de mulher grávida. Rapaz, a bola não entra, meu. Não entra mesmo. E mais uma derrota. A luz vermelha já vai começar a acender. Por enquanto não acendeu ainda, são 4 rodadas só. Mas tá começando a perigar, não tá não, Marquinhos? Fala do Flamengo aí, enquanto o William já tá preparando ali pra botar os melhores momentos da derrota. A vermelha ainda não acendeu, mas a amarela tá piscando e forte. Meu Deus do céu, nem fala. Forte. Olha, o Flamengo vive o início de ano que há muito tempo... Você já tá vendo ali já, olha, os melhores momentos? Campeonato Brasileiro, as 4 primeiras rodadas, o Flamengo tem 3 derrotas. Quanto tempo faz que a torcida do Flamengo não vê isso? O time começou bem, pressionando, criando oportunidades ali.
o Ayrton Lucas deu aquele chute, né? O time do Atlético, mesmo estando em casa, não conseguiria ter a posse de bola, e o Flamengo foi criando oportunidades até esse lance do pênalti do Fernandinho. Inclusive achei que foi um pênalti infantil, porque ele estava ali entre 3 jogadores, ele poderia dar o passe pro Gabigol, mas o Gabigol estava na cara do gol. Não, mas ele tinha um jogador ainda para poder marcar ele. E aí o Gabi foi para a cobrança, bateu bem, Com a habitual categoria, né? Bateu muito bem, o Bento acertou o canto, mas não conseguiu chegar na bola. Porque ele bateu forte. Exatamente. Se ele batesse fraco, o Bento defenderia. Defenderia sempre que acertou o canto. E a equipe do Atlético, né, no primeiro tempo, ela foi em busca do gol, acabou achando esse gol aí. O lançamento, rapaz, isso é azar de praga, isso é praga de mulher grávida, sinceramente. Rapaz, verdade, o cara ia dominar a bola, Rodrigo. Ele ia dominar a bola, bateu. Agora, quem que o Santos estava fazendo lá fora do gol, menino? Era isso que eu estava falando. Porque se a bola passa ali, não tinha ninguém ali para concluir a bola. O Santos, ele vem, desde do final da temporada passada do Flamengo, no finalzinho do ano, ele vem dando alguns moles no gol do Flamengo. E não só eu, mas como a torcida, alguns comentaristas também vem falando que o Flamengo tinha que contratar um goleiro, pelo menos para fazer uma sombra para ele forte ali. Ele vem dando alguns vacilos assim que goleiros como ele, como o Elton, como o Cássio, eles não podem vacilar desse jeito. O goleiro de time grande não pode cometer esses erros que a gente costuma falar na engenharia do futebol. Depois o Bento falou, deixa comigo que eu resolvo aqui. E fechou o gol, mano. Fechou o gol. Ele fez boas defesas em chutes ali do Cebolinha, do próprio Gabi, o Ayrton Lucas. Teve 2 oportunidades que ele poderia ter dado passe para os companheiros, ele acabou optando por chutar no gol, e o Cebolinha teve aquela bola que passou perto. E aí, né, o impedimento, né? O Atlético conseguiu fazer esse gol, mas estava impedido. Né, o zagueiro que tocou de cabeça aqui no primeiro lance estava em posição de impedimento. Né, e aí o time do Atlético, com as mudanças, melhorou e começou a criar oportunidades. Esse chute aí do Thiago Andrade, por cima do gol. E depois, na sequência, vai vir o lance do gol, né? O Fernandinho achou muito bem a passagem. Foi um escândalo esse gol do Atlético, meus amigos. Foi um escândalo. Ele deu uma joelhada no goleiro Santos. O cara deu foi o Vitor Roque. Deu uma joelhada no goleiro. Hoje em dia, você, sem querer, você leva um pouco a sua mão. Eu acho que aí, pra principalmente, poder olhar, o VAR tinha que ter entrado. O goleiro saiu até do campo, estava desmaiado. Ficou desacordado por alguns minutos. Então, não é choro de... é questão de regra, né? Se a regra 4 minutos de paralisação. Sim, mas ele 4 minutos de paralisação. Ele saiu, ele fez exame. Havia uma suspeita de fratura, mas graças a Deus, né? não houve. E ele deve ficar até à disposição no próximo jogo também. Olha, deixa eu mandar um recado aqui para a CBF. Doutor Edinaldo, você sabe o respeito que eu tenho por você, né, por toda a sua equipe, mas tá vergonhoso. Vergonhoso! Flamengo e Botafogo, a dona Edna arrebentou com o Flamengo. Arrebentou com o Flamengo. Agora o Rafael Claus, né, que dizem que é o juiz FIFA é uma ova. Ele é um soprador de apito. Só dava amarelo para os jogadores do Flamengo, cara. O Fernandinho fez o que quis na partida. Bateu a dar com balde. Né? A falta que fez no Wesley do lado de esquerdo, arrebentou com o moleque. Depois, já no final do jogo acabando aí sabe? Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. O que acontece? Cara, eu tô irritado. O que acontece? Eles vão e afastam o árbitro. E o clube que perdeu, continua lá, não tem problema nenhum. Né? Quer dizer, a Edna errou pra caramba contra o Flamengo, foi afastada. Tá apitando agora a 2ª divisão. Agora, se eles pegarem o videotape desse jogo do Flamengo, certamente vão afastar também o Klaus. Não é, Marquinhos? Com certeza. Cara, tô muito mal, cara. Ó, o gol que ele deu foi um gol que não deveria ter dado, porque o cara agrediu o Santos. Né? E outras paradas, os caras davam paulada torta e à direita. O Gabi foi reclamar, porque vai aparecer pra televisão. O árbitro vive disso. Vive daqueles momentos. Aí o Gabigol foi reclamar, ele amarelo, deu 3º amarelo, tira o Gabigol do próximo jogo. Olha o prejuízo que esse cara trouxe pro time do Flamengo. Mas um motivo não justifica o outro, né? Não, claro. O Gabigol foi reclamar junto ao árbitro, porque na saída, acho que uma bola que o
o goleiro do Flamengo, o Santos, defende, ele tenta sair rápido com a mão direita, o cara fica na frente dele, ele não consegue, ele até lança com a mão esquerda. E isso o Gabigol vai falar assim, olha, o cara ficou na frente da bola, a amarela é só pra gente? Ele falou, não, é pra vocês. E pegou e deu o cartão amarelo pra ele. Mas se o Gabigol não reclama, uma coisa que eu senti falta, e o time do Flamengo outrora fazia isso, no lance daquele de falta ali, ninguém reclamou em cima do goleiro. Tá faltando liderança. Em cima do árbitro falou assim, olha, o goleiro tá no chão. Exatamente. Se fosse o time todo do Flamengo em cima do árbitro, pedindo que ele revisasse o lance, com certeza ele ia ver que houve a falta. Bom, vamos então agora, primeiramente a coletiva. Primeira coletiva do Jorge Sampaoli, para tentar ver se ele explica, se ele tem explicação para tantos insucessos do clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas Flamengo. Perdiendo yo prácticamente por circunstancias defensivas puntuales. Muy extraño lo que viene aconteciendo porque viene aconteciendo muy seguido. Entonces, el equipo supera mucho a los rivales y no logra ganar. Entonces hay que desarrollar mucho esa cuestión. Me preocupa mucho el resultado de los juegos de un desarrollo. Pienso que el time va generando más en volumen de lo que yo esperaba, pero en realidad esto se trata de ganar. Vengo un equipo acostumbrado a eso y no solamente tienen que jugar mejor que el rival, sin dar más chances, sino ganar. Entonces, tenemos que resolver eso rapidamente. Paola, não é brincadeira não, você tem que ir lá no Ninho do Urubu e ver lá com segurança, com o pessoal, onde está enterrado esse sapo cururu, que a coisa tá feia, Marquinhos, Rodrigo, tá feia a coisa, tá feia. Vamos então agora acompanhar a entrevista do Cebolinha, lá na zona mista, lá no meio, não sei se vai aparecer o microfone da TV 1 das Play, mas certamente nós estávamos lá. Roda aí a entrevista do Cebolinha, meu querido William. Primeiro, sentimento de frustração, né? A gente até conversou no vestiário aí agora, a gente não pode ter mais de 60% de posse de bola na casa do adversário e perder a partida, né? Creio que olhando assim, nossa equipe hoje é uma equipe frágil, porque temos tomado gols em jogadas bobas, jogadas que dá para ser evitada, mas agora é hora de falar menos, trabalhar muito mais, não adianta vir aqui dar explicação, mas fechar como grupo, procurar concentrar, porque quarta-feira já tem outro jogo pra gente dar a volta por cima, para quem sabe aí a gente consiga emplacar de vez. O pouco que ele tem treinado, a gente consegue compreender bem, até mesmo os vídeos ele tem passado muito vídeo para nós do estilo de jogo, como ele gosta que a gente marque, como a gente joga, como a gente defende. Agora eu creio que a gente tem que colocar em prática, reconhecer o momento não é bom, como eu falei, se fechar como grupo, trabalhar cada vez mais para que a gente possa logo a volta por cima. Aí o Cebolinha, meu irmão, é o seguinte, enquanto o Rodrigo vai comentar aqui sobre as declarações do Cebolinha, com as ilustrações do Marcos Salles, que é o nosso repórter, eu pediria, gentilmente, humildemente, que o William colocasse a recepção da delegação, a recepção calorosa da torcida do Flamengo. Vamos ver as imagens e o Rodrigo e o Marquinhos vão falando se o Flamengo merece esse tipo de recepção ou não. O Napoleão, o Edmundo, quando jogava no Vasco da Gama, no auge do Vasco da Gama ali em 97, 98, o time ganhava tudo, mas passava por momentos também difíceis, como o Flamengo está passando agora. E ele usou uma frase que eu nunca mais esqueci. Meu irmãozão, quando a fase é ruim e a bola não entra, gol de bico também vale. Jogador tem que fazer o simples acontecer. O cara não pode tentar assim, vou botar de letra lá na gaveta que vai entrar. Meu irmãozão, faz o simples, fez o 5-2. O Marcos Braz foi o mais vaiado e o mais homenageado no bom sentido, né? Que a torcida gritava o nome dele lá e falando palavras de Bascalã, que a gente não pode repetir aqui. Acho que ficou feia a coisa, ficou muito feia. Prossiga, Rodrigo. Entra nesse papo também. Tem que fazer o feijãozinho com arroz. Tem que fazer o negócio funcionar. Deu certo, começou a bola entrar, começou a ganhar os jogos. Aí sim começa a soltar um pouco mais, usar uma jogada mais de efeito. Mas tem que fazer o que o Cebolinha falou, trabalhar
ser humilde nesse momento, cada um correr um pelo outro para poder o time voltar a ganhar. Agora, Marquinhos, esse tipo de recepção não é a primeira vez que a torcida faz. Não é. A última vez, né, que houve esse protesto foi um número de torcedores bem pequeno, mas no domingo à noite tinha um volume grande de torcedores do Flamengo que foram ao aeroporto recepcionar aí a chegada da delegação e houve aí, né, uma certa confusão. O Flamengo teve que contratar alguns seguranças à parte, né, além da polícia militar que estava também no aeroporto, né? Gabigol. Mas cheio de segurança. A torcida protestou bastante, né? Inclusive a gente até tirou o som por causa das palavras de baixo calão. Eu vou, enquanto tá vendo, eu vou só repetir aqui, né? Obviamente o torcedor vai entender. O Marcos Braz foi, o Marcos Braz, o Flamengo não precisa de você. Eu não posso falar o palavrão, né? E outras coisas. O que eu posso falar é que esse manifesto aconteceu também há anos atrás, quando o Flamengo voltou lá do Cruzeiro, quando perdeu a Copa do Brasil pro Cruzeiro, né? E eu estava no aeroporto, eu estava voltando, eu tinha que chegar cedo, que eu apresentava o Momento do Esporte da CNT ao vivo, então eu peguei um voo de 2 horas da madrugada. A torcida invadindo lá, acabou, isso aqui vai virar o inferno, era o que eles gritavam, e estavam gritando a mesma coisa ontem lá no aeroporto, né? Sim, é verdade. Napoleão, o Flamengo chegou ontem a 11 derrotas no ano. Lembrando que na época do Jorge Jesus, o Flamengo teve 5 derrotas durante o ano todo. E até agora, nós estamos em maio, o Flamengo foi um dos times que mais perdeu na Série A. Está com 11 derrotas. E um detalhe importante, se o Corinthians vencer hoje... vai pra zona de rebaixamento. Não precisava lembrar também, Matheus. Você é indelicado. Não precisava lembrar, não. Só por causa da tua rivalidade com o Rodrigo. Só uma lembrança só. Olha, o diretor... 37 milhões jogado fora para a decisão. O diretor tá chateado, que a gente tá falando muito da derrota do Flamengo. Tá por quê? Tá bom, diretor, tá? A gente vai parar de falar do Flamengo. Vamos falar do invicto. Vamos falar do time que está aí, o líder do Campeonato Brasileiro. Bota então aí o escudo e o hino do clube da torcida, né? O Botafogo, não, rapaz, o prefeito esteve lá no evento, parabenizou o nosso trabalho, beijo carinhoso aí pro nosso prefeito, Fabiano Horta, sua esposa, que esteve lá também no nosso stand, né? Lá na feira. O feirão. Olha aqui, fala do Botafogo aí, que é só alegria. Segue o líder. Agora o Botafogo tá assim, 13 partidas sem perder, líder em fim, 4 jogos. O cara nem peço mais, ele já tá botando ali no melhor momento, é brincadeira, não. Eu agarrando na minha pelada ali, quase tomei um frango desse final de semana. Começou com esse susto aí. O PR, que normalmente salva o Botafogo, né? Acabou vacilando aí nessa bola, deixou a bola escapar. Os caras pediram o pênalti nessa bola aí, porque a bola bateu na mão do Gabriel, mas ali foi um lance que ele não tava com a mão aberta, ele ia, no caso, cair, a mão dele tava para baixo, né? E acabou ali batendo. E o Botafogo, mesmo com 5 jogadores que não eram considerados titulares, né? Conseguiu fazer um grande jogo, o Vitor. Isso, assim como o Flamengo, o Atlético Mineiro passa por um momento difícil. Isso também Júlio Santos. Júlio Santos, né? Isso. Fez esse golaço aí, né? Uma jogada ali pelo lado direito. Isso acontece de 100 em 100 anos. É verdade, sim. E o Botafogo... Quando aquela frase prevalece, há coisas que só acontecem ao Botafogo, tanto a favor quanto contra. É verdade, sim. E o Botafogo foi criando, né, oportunidades uma atrás da outra. O Atlético não estava numa noite muito feliz, né? Os passes não davam certo, as tabelinhas não davam certo. O Hulk é que carrega o time do Atlético. Quando o Hulk não tá bem, meu amigo, acabou o time. Inclusive, ele foi um dos jogadores que mais errou passe no jogo, entendeu? E ao final da partida ele até declarou que realmente o Botafogo mereceu vencer, porque o Botafogo foi melhor e a equipe do Atlético não soube bem na partida. O Everson fez essa defesaça aí, né? No cabeceio ali. O Botafogo continuou pressionando e também num lance assim de bate e rebate acabou conseguindo achar o seu segundo gol, né? No lance onde houve ali um rebote, né? E aí a bola acabou sobrando ali, pro esse aí também. É igual o Pedro Raul. Esse aí até mais fácil. Mas o artilheiro tem que estar bem colocado. Tem que dar sorte também, né? Tem que dar sorte, né? E aí ele aproveitou. E esse menino, ele tá merecendo. Sim. Esse garoto tá merecendo. Ele foi muito hostilizado pela galera, né? E o Luiz Castro viu qualidade dele, está colocando ele aos poucos, né?
para ganhar minutagem e já está convocado para a seleção sub-20. Inclusive hoje ele já se apresentou na seleção sub-20. Ele merece, ele merece. E o Botafogo ainda criou outras oportunidades. Matheus Nascimento, que é sobrinho do Rodrigo Nascimento, ele não quis divulgar isso, mas é sobrinho, afilhado. Sobrinho. É sobrinho. E o Botafogo é líder isolado, né? Conseguiu aí 4 vitórias. Há 42 anos o Botafogo não conseguiu. Quantos anos? 42. A última vez foi em 81. Quando eu nasci... Você estava no ventre da sua mãe. É verdade. Agora, Rodrigo, me fala uma coisa. Qual o segredo desse sucesso do Botafogo? Que também bambeou, mas não caiu. Time que ele dirigiu. E agora no Botafogo ele estava aí bambeando, mas o John Tex falou, não, vai ficar até a hora que ele quiser. E acreditou e tá aí, o trabalho dele. Eu queria saber qual a receita desse A receita é trabalhar muito. E como a gente vem falando aqui ao decorrer a gente falou até do Campeonato Carioca, o Botafogo de novo conseguiu fazer com que sua parte defensiva funcionasse. O Botafogo no início do Campeonato Carioca, a gente falava direto aqui no programa, né? Era a equipe que tinha menos sofrido gol. E isso tem ajudado muito o Botafogo a dar segurança, né? Quando você tem uma equipe que tem uma zaga bem postada, um grupo de volantes ali que protege bem a zaga e deixa bem consistente o seu sistema defensivo, o ataque funciona, porque sabe que a defesa vai segurar lá e vai trabalhar bem. E quer que eu te fale mais? Na minha opinião, na minha humilde opinião, a zaga do Botafogo é a melhor zaga do futebol carioca e uma das melhores do Brasil. Sim. Né? Com o Adrielson e Cuesta ali, o Cuesta caiu com uma luva ali. E o Rafael não jogou do lado direito porque ele foi expulso no último jogo. Exatamente. Mas o Massala, um lateral espetacular, uma zaga maravilhosa, a zaga do Botafogo. Muito bom. Então, esse setor do Botafogo ali, ele dá segurança para os restantes jogadores se aplicarem mais na parte tática, se aplicarem mais, se lançarem um pouco mais no ataque. Você vê o jogador fazendo um gol de letra, então usou o recurso certo. E quando a fase é boa... Eu brinquei e tudo mais, mas isso aí, amigo, é fruto de treino. Quando a fase é boa, de tudo dá certo, Napoleão. Pô, olha, o diretor tá dizendo, olha, bora correr. Peraí, diretor, o Botafogo é o time do nosso prefeito, né? Dá uma colher de chá. Bom, vou prometer à torcida do Botafogo que no programa de sexta-feira, além dos gols, do vestiário, a gente vai falar muito. Vou abrir o programa falando do Botafogo. Eu tô prometendo aqui, sexta-feira, 1h30 da tarde. Finaliza o noticiário do Botafogo aí. Botafogo aguarda, né? Hoje o Corinthians vai jogar contra a equipe do Fortaleza e vai ser o próximo aniversário do Botafogo, né? Um jogo de alvinegros, o Botafogo encarando o Corinthians, que pode... No caso aí o Botafogo sai, agora o Botafogo sai, né? Porque teve 2 jogos em casa. Sim, o Botafogo sai. E aí é aquele detalhe, né? O Botafogo vai, como líder, encarar o Corinthians, que pode estar ou na zona de rebaixamento ou... Então o Flamengo tem que ganhar na quarta-feira a equipe do Goiás, senão o perigo continua. Complica mais ainda. Muito bem, estamos colocando então o ponto final no Momento do Esporte. Sexta-feira tem mais, sexta-feira vamos entrar no horário normal, hein? Nós entramos hoje um pouquinho mais tarde, porque tivemos um probleminha aqui, nós saímos para fazer o programa ao vivo lá na feira, né? Então, mas aí entramos mais tarde, entramos 2 e pouco, mas sexta-feira é 1h30 da tarde, compromisso com você, que é a razão principal da nossa existência. Rodrigo, obrigado pela sua participação mais uma vez, brilhante como sempre, analisando com muita credibilidade e com muita transparência acima de tudo. Marquinhos, obrigado pelas informações. Sexta-feira estamos juntos. Firme e forte. Vocês gostaram? Sexta-feira tem mais. Sexta-feira tem aquele quadro do Quem é Quem. Imperdível, né? Que já tá bombando aí. E eu quero também agradecer aos meus amigos, nossos internautas, o pessoal do YouTube que está curtindo. Dá o seu joinha aí no YouTube. Dá um joinha aí no YouTube pra gente, né? Você vai curtir o Momento do Esporte também no canal do YouTube, né? Então, obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. TV das Play, aqui você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Tchau! Você acabou de curtir Momento do Esporte, com ele, o Imperador Napoleão Nascimento. Muito obrigado pela sua audiência.